Olá, esse aqui é um vídeo para mostrar um pouco da interface do QGIS para vocês. Bem, o QGIS é um software gratuito e livre. Ele é desenvolvido por diferentes pessoas do mundo todo através de linguagens de programação, né? Por isso ele é um software livre. E como vocês puderam ver no tutorial anterior, ele é gratuito, né? O que permite que a gente faça o download dele de forma bem simplificada. Ele também é em português, o que também otimiza muito o nosso manuseio e nossa utilização dele. Né? Ele é um SIG, um Sistema de Informação Geográfico, que permite que dados georreferenciados sejam analisados, representados e também sobrepondo camadas desses dados georreferenciados, o que permite uma análise geográfica muito aprofundada. Bem, eu vou mostrar um pouco das principais ferramentas e dos principais menus desse software. Né? Como vocês puderam ver aqui, eu já abri o QGIS, né? A interface dele, bem, essa parte em branco aqui é onde a gente consegue inserir os dados. Essa aqui é a aba de camadas em que os shapes, né, os arquivos vetoriais, os arquivos rasters, até mesmo de banco de dados, são agregados, né? Então a gente consegue ver os nomes deles aqui conforme a gente vai inserindo. Esse aqui é um navegador, é um outro tipo de menu, né? Não necessariamente a gente precisa mantê-lo, mas é um menu que a gente consegue ir acrescentando algumas camadas. Né? No meu caso aqui, eu prefiro fechar ele para deixar sempre essa camada dupla, né? Um quadrante duplo, um de camadas e o de onde aparece, de fato, o arquivo. Aqui é um pouco parecido nessa parte inicial com o Word, né? Nós temos aqui o inserir novo projeto, o abrir um projeto do Quantum GIS já arquivado, né? Ou seja, depois que você fez aqui um manuseio, você tem como salvar ele e depois reabrir novamente, né? De onde você parou. Aqui a camada de projeto, né? Lembra um pouco daquele arquivo, né? Do Word, em que a gente tem aqueles mesmos arquivos ali de fora, né? De abrir um novo projeto, né? De abrir os projetos já existentes, de abrir um projeto recente, de salvar esse projeto, né? E de outras propriedades, né? De até mesmo de exportar ele em PDF e diferentes de outras ferramentas. Aqui no menu editar, né? A gente teria que inserir um shape para ver ele melhor, mas é uma possibilidade de manipular esse dado, né? De editar ele, de recortar, de copiar, de desfazer qualquer tipo de coisa que a gente tenha feito dentro desse arquivo vetorial. Aqui na ferramenta Visão, a gente tem como ver um pouco e organizar essas barras de menu, né? Então, aqui tem como a gente mostrar, né, habilitar painéis ou desabilitar, né? Habilitar barras de ferramentas. E aqui também tem como a gente aproximar seleção, ou seja, a gente vai ver que um pouco dessas lupinhas também estão aqui fora, né? Então tem um pouco de ferramentas que se repetem fora e dentro dessas barras de menu. Aqui na barra de camadas é uma das principais barras de menus, porque nele a gente permite que a gente crie uma nova camada, né? No caso aqui, inserir um novo shapefile, por exemplo, ou adicionar camadas já existentes, ou seja, a gente baixou um dado do IBGE ou de algum órgão, a gente quer abrir ele aqui no QGIS, então a gente tem que vir em camada, né? A gente vai ter tutoriais específicos para isso, mas já estou adiantando aqui, e adicionar a camada vetorial, adicionar uma camada raster, ou seja, uma imagem de satélite, né? um modelo digital de elevação, arquivos, né? Que não sejam vetoriais. Aqui também tem como a gente adicionar alguns tipos de arquivos de bancos de dados, né? Em outras versões, outros formatos. E até mesmo adicionar um texto delimitado, né? Até um arquivo, por exemplo, de Excel, né? Que a gente às vezes tenha coordenadas geográficas. Então essa aqui é a entrada dos dados, né? Qualquer tipo de dado a gente vai ter que entender como ele funciona para a gente adicionar ele da melhor forma. Né? E aqui tem essas ferramentas em camadas, configurações, né? Para configurar após o dado tá aqui, né? Personalizar projeções, trabalhar com opções. Nos tutoriais posteriores a gente vai falar um pouco melhor deles. Em complementos também é um menu muito importante, em que a gente pode instalar complementos, né, de desenvolvedores, né? Cada vez mais se tem novas possibilidades para dentro do QGIS, então aqui que a gente instala complemento, mas para isso a gente tem que estar logado à internet, tá? Aqui é a ferramenta de vetor, a gente trabalha bastante com ele para trabalhar nos shapes, a gente vai trabalhar cada uma dessas ferramentas básicas.
E aqui a gente tem, né, em português fica mais fácil da gente entender, a gente tem que estar com um dado aqui do lado e utilizar a ferramenta para fazer o tipo de análise, né, e representação que a gente precisa. Aqui seriam os tipos de ferramentas para raster, né, já é uma ferramenta mais avançada, em que quando a gente está aqui com uma imagem de satélite, a gente quer fazer algum tipo de manuseio dessa imagem de satélite, então aqui que a gente faz toda essa manipulação. Aqui é o gerenciador de base de dados, de banco de dados. Aqui aparece os plugins que a gente instalaria aqui dentro de complementos, ou seja, tem uma ferramenta bacana nova que a gente encontrou na internet, né, que existe aqui no QGIS, a gente instala ele aqui e depois ele vai ficar permanentemente aqui dentro da sua aba web. Malha, né, para calcular as malhas, e aqui é uma ferramenta de processar, né? Dentro dessa caixa de ferramentas a gente vai usar ela bastante vezes aqui no curso para mostrar algumas das ferramentas. Então essa aqui é uma caixinha de ferramentas muito importante, e a aba ajuda, né, em que aparece, né, tutoriais até mesmo no conteúdo ajuda do próprio QGIS. Tem como a gente verificar a versão que a gente está trabalhando, isso também às vezes é muito importante, a gente não sabe qual é a versão para botar no trabalho, a gente consegue clicar aqui e entender qual é a versão, entender mais sobre o programa, né? Então aqui essa aba ajuda. Aqui eu vou mostrar agora, inserindo um pouco de um shape através dessa ferramenta camada, para mostrar um pouco das outras ferramentas, né? Eu vou adicionar aqui um shape na minha área de trabalho, que é de unidades federativas. É importante a gente clicar na camada SHP e abrir e adicionar ele, ou seja, ele já apareceu aqui, ou seja, eu abri essa camada de unidades federativas, essa sigla aqui enorme, né, que não aparece na verdade o nome de unidades federativas, é porque em geoprocessamento a gente trabalha com arquivos com nomes bastante complexos, né, com nomes e números que compõem algum índice maior. Então é um código para a gente conseguir identificar esse shape, né? No caso, esse aqui seria do IBGE. Então eu vou mostrar um pouco das ferramentas aqui, ó. Por exemplo, essa mão. Consigo arrastar, né, clicando no mouse para um lado e para o outro. Essa lupinha eu consigo aproximar. Por exemplo, arrastando eu aproximei aqui para o Rio de Janeiro. Se eu clicar também, eu vou aproximando dessa forma. Né? O scroll do mouse você também consegue arrastar para trás sem precisar clicar em nada. Agora essa lupinha de menos, você vai arrastando, clicando e vai saindo do zoom. Né? Então elas são inversamente proporcionais, você vai clicando conforme você quer aproximar ou afastar. Né? Isso aqui no caso você volta para você ver todos os shapes que tem. Por exemplo, aqui eu estou trabalhando só com o Brasil. Se eu estivesse trabalhando com shapes do mundo todo e apertasse esse retornar, né? Aqui quando você deixa o mouse em cima da ferramenta, você até consegue ler o que significa ela, né? No caso, isso aqui significa a ferramenta ver tudo. Você vê todas as camadas que estão sendo manipuladas dentro do seu SIG, né? Então, se eu tivesse com o mundo todo aqui aberto, um shape de todos os continentes, e apertasse ver tudo, a gente veria todos os continentes, né, ao entorno, não só esse. Agora, se eu quisesse ver apenas esse, né, eu aproximaria daqui, né? Deixa eu aproximar, clicar com o botão direito do mouse, em aproximar para a camada, ou seja, eu quero dar um zoom nessa camada e ver onde que ela está, né? Então seria aqui. Isso é muito útil, porque se tivesse um outro shape, por exemplo, do município de Niterói, aqui embaixo, eu apertaria ele para dar um zoom em Niterói, sem eu precisar ficar clicando, né? Então, é um pouco dessas ferramentas de lupinha e mão, né, são importantes, ou seja, eu estava com a lupinha aqui. Agora, se eu quisesse só arrastar ela para o lado, eu teria que voltar com a mãozinha e clicar e arrastar, né? Então é para isso que serve um pouco dessas ferramentas. Aqui tem outra ferramenta importante, que é o de linha, né, que serve para a gente medir em linha ou em área, né, de forma bem para visualização. Aqui dentro do SIG a gente consegue fazer isso de forma mais refinada, né, calcular a área exata e precisa ali em quilômetros quadrados, por exemplo, do território do Rio de Janeiro. Mas aqui, no caso, se quiser calcular uma distância, né, de forma rápida, a gente consegue calcular isso aqui, por exemplo, em metros, clicando num ponto até clicar outro. A gente vê aqui, ó, tá em metros, né? Eu posso mudar, por exemplo, para quilômetros. E aí eu vejo que, ó, tá 343 quilômetros de uma extremidade à outra, em linha reta, né? Então, essa aqui é uma ferramenta de medição, uma régua, né, que a gente tem para fazer essa medição aí de forma rápida, né? E mais, dentro do SIG a gente também tem essa possibilidade de fazer outras manipulações.
Aqui, clicando com o botão direito do mouse em cima da camada, né, que é esse shape que está aberto, a gente consegue abrir a tabela de atributos e ler o que tem dentro do shape, né? Então, aqui são em cada linha dessa compõe um daqueles polígonos lá, que são os estados, né? Retornando aqui para dar um zoom na camada, eu consigo clicar, apagar ele do meu mapa, né, do meu SIG, ou manter ele ativo, sem precisar excluir. Então, essa camada aqui, se eu estivesse com vários shapes, é importante para apagar, né, e depois aparecer ele novamente. Aqui, por exemplo, também tem uma outra ferramenta interessante, que é essa aqui de selecionar feições, né? Ou seja, estou selecionando aqui esse estado. Quero saber direito qual é esse estado dentro da minha tabela de atributos e ver se a informação está condizente. Está aqui, ó, ele selecionou Mato Grosso. Mato Grosso. Agora, selecionando esse aqui e abrindo a tabela de atributos, eu vejo que já mudou, né, a seleção e foi para Goiás. Agora, eu seleciono aqui vários de uma só vez, arrastando assim, ó, eu consigo selecionar vários de uma só vez. Abrindo na tabela de atributos, todos esses que eu selecionei, eu consigo ver aqui onde estão selecionados em azul. Né? Nessa tabela, todos que estão selecionados em azul são os que estão selecionados ali em amarelo. Né? Uma forma rápida de você consultar alguma análise espacial. Nesse caso aqui são os estados, né? Até mesmo para uma aula ou algo do tipo, é interessante. Mas se fosse um dado que a gente não tenha esse conhecimento mais rápido de correlação, né? Se fosse um dado de mineração, um dado de unidade de conservação, você clicar e saber o nome dela é interessante, né? Uma outra ferramenta interessante aqui, de forma rápida, né, dentro de propriedades, é também dar um pouco desses nomes, né, de rótulos, ou seja, ali não está aparecendo nome nenhum, mas eu tenho como botar rótulos individuais, né? Selecionando o nome dos estados. Dando OK, eu consigo ver ali, ó, as labels, os rótulos. É claro que quando a gente for fazer um mapinha, né, a gente tem que melhorar ali a fonte, diminuir a letra, adequar melhor, né? Mas é uma forma rápida da gente ter um nome ali, né, visualmente, de forma rápida. Né, por exemplo, eu quero selecionar apenas o estado onde eu moro. Né? Por exemplo, vou selecionar aqui o Rio de Janeiro. Eu quero ter esse shape do Rio de Janeiro separado para eu fazer análises espaciais. Como que eu seleciono esse shape e levo ele para uma pasta minha? Né? Já que ele está selecionado em amarelo, eu posso vir aqui com o botão direito em cima da camada e apertar em exportar e salvar feições selecionadas como, ou seja, apenas o que está selecionado, né, em amarelo. E aqui, ó, ele já vai estar me dando em formato shapefile. Tem como você salvar até em outros formatos, né? Formatos, por exemplo, em KML, para você abrir no Google Earth. Mas no caso aqui a gente vai salvar em shapefile. E aí eu vou selecionar aqui e escrever RJ. Salvar esse shape. E aí, ó, ele já apareceu aqui para mim um shape separadíssimo, só do Rio de Janeiro. Ou seja, todos os outros estados não vieram com esse shape. Mas se eu ligar esse outro shape, todos os estados ainda aparecem, né? Mas nesse aqui eu criei um shape novo em cima daquele outro shape de estados. Né? Então, já armazenei ele lá. Por exemplo, vou apagar ele aqui rapidinho. Vou remover ele daqui. E vou mostrar para vocês como eu abriria esse shape, né? Vou manter aqui esse aqui aberto. E vou adicionar esse shape que eu acabei de salvar. Como eu faria isso? Né? Adicionar camada vetorial. Eu tenho que ir até a pasta que eu salvei. No caso aqui, eu salvei em documentos, criei uma pasta chamada curso e salvei aqui um arquivo chamado RJ. Vocês veem que salvou, que criou vários arquivos, né? Esses outros aqui são antigos, vou até retirar. No caso, esse aqui foi o arquivo que ele criou, RJ. Se vocês repararem, tem rj.cpg, rj.dbf, rj.prj. Todos esses arquivos compõem o arquivo shapefile. O SHP, eu vou até arrastar para cá para vocês verem os nomes. O SHP é o arquivo shapefile, ele é o arquivo principal, ele é o arquivo que tem o limite. Mas o arquivo PRJ, por exemplo, é o arquivo que tem o tipo de projeção espacial, né? No caso, em Sirgas 2000, né? O arquivo DBF é aquela tabelinha de atributos que
tem lá, né, com os nomes, toda a base de dados. Então, cada arquivo desse compõe o shape. Se todos eles não viessem, ou se eu apagar um daqui, o arquivo não abre mais. Então, é importante a gente manter sempre eles todos juntos. Então, eu vou clicar no arquivo SHP e vou adicionar. E aí, meu arquivo do shape RJ está aqui, para eu fazer análise. Então, assim, isso a gente pode fazer com qualquer tipo de unidade territorial, qualquer tipo de arquivo, desde que ele esteja já referenciado certinho, a gente consegue abrir ele, né? E ele sempre vai cair sobre o outro arquivo que a gente tem aqui, que é, no caso, as unidades federativas do Brasil como um todo. Tá bem? Então, esse é um pouco da interface, um pouco bem introdutório das ferramentas, né? Vai ter outros shapes mostrando outras ferramentas, mas esse aqui é no sentido de mesmo mostrar um pouco dessa interface, apresentar os menus, as ferramentas principais, como que a gente faz esse manuseio, né, introdutório. E nos outros tutoriais a gente vai ter um pouco mais de informações sobre isso, tá bem? Espero que tenham gostado.